Graça e paz para todos, amém? Estamos gratos a Deus por mais uma vez estarmos aqui e para juntos adorar o Senhor, né? Foi para isso que viemos aqui. Foi render um culto de gratidão ao Senhor. E que o Senhor nessa noite Ele possa receber o nosso culto, né? Graças a Deus. A nossa gratidão, a nossa adoração, que tudo seja voltado para Ele. E estamos aqui para trazer uma palavra que não seja minha, mas que seja a palavra do Senhor, né? Porque a gente, por mais que a gente saiba, mas o que importa é o que você precisa, é o que eu preciso, e não aquilo que eu quero, nem o que nós queremos, mas o que o Senhor quiser trazer para nós. Isso importa. E estamos gratos a Deus por esse momento. Eu quero meditar com você no livro de Jeremias, saindo um pouco. Vamos procurar algo nesse texto para a nossa meditação nessa noite. Jeremias, capítulo 18. É um texto que acredito que a maioria dos crentes que estão aqui já o conhecem. Mas que o Senhor possa trazer uma mensagem para nós nesse texto, né? Que por si só já é a palavra de Deus. Eu poderia ler, me sentar, que já com certeza isso não terá efeito se você realmente receber e ver buscar a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18. Jeremias foi depois de Isaías. Todos encontraram, amém? Assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as varas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então lemos até o versículo 6. Querido Pai de amor, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Nos traz a inspiração nessa noite para a tua igreja, Senhor. Assim te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amados, esse texto ele nos traz várias lições. Primeiro, a gente poderia pregar aqui sobre as condições do povo de Israel na época que houve essa ordem da parte do Senhor para Jeremias. Em que situação Jeremias pregou? Porque a Bíblia tem a linguagem literal e tem a linguagem figurada. O que é a linguagem literal? Literalmente, esse texto fala do povo de Israel. Se você for ler o texto, ele vai falar do povo de Israel. E a gente vai ver em que contexto esse povo vivia.
Em que contexto Jeremias viveu nessa época? Porém, se trouxermos a linguagem figurada para esse texto, nós vamos ver como ele se aplica a nós nessa noite. Amém? Eu quero dizer, em primeiro lugar, que Jeremias foi um profeta. Para você se familiarizar com a história de Jeremias, Jeremias foi um profeta que começou o seu ministério. Se você ler história geral, se você ler história, vai falar um pouco disso, a história do povo hebreu. Jeremias foi um profeta que viveu praticamente no período do reinado de Josias, que foi um grande rei, e esteve na sua função de profeta até o reinado de Zedequias. Então ele passou aí 3, 4 reis, e ele profetizando para esses reis. Ele era um profeta da descendência de sacerdotes, e era um homem que tinha muitos sonhos, muitos ideais, como todo patriota que ele era. Era um apegado à cultura judaica, era um apegado à palavra de Deus, e de repente ele se depara com uma situação muito difícil, porque Deus o chama para uma missão, e Deus disse como é que ele vai fazer. Primeiro, Deus mostrou a Jeremias tudo que poderia acontecer e que ia acontecer, e disse: você tem que falar, que vai acontecer. Você tem que falar que também o povo deve se arrepender. E assim Jeremias foi, obedecendo ao Senhor. Se você ver o capítulo 1, fala disso, a sua chamada. Em chamado, sem dúvida, o texto nos dá a entender que ele era muito jovem quando foi chamado por Deus para profetizar. E a gente vai ver que Jeremias ele passou pelo menos 40 anos no seu ministério. É considerado, é chamado na Bíblia o profeta chorão. Por quê? Porque ele era um homem que amava a sua pátria. Ele era um homem patriota. Ele amava o seu povo. Ele amava tudo que vinha da sua família. Ele era um homem família. Ele era um homem apegado às tradições judaicas, à sua nação. E de repente Deus o chama para um plano maior. E Deus disse para ele: sabe, Jeremias, eu vou destruir tudo isso aqui. Isso tudo aqui vai para o espaço. Toda essa cultura, tudo isso aqui eu vou destruir. Jeremias, meu Deus, não faz isso. Jeremias ficou preocupado. Deus disse para ele: você não case, você não tome mulher nessa terra. Mas por que, Deus? Porque os filhos que nascerem da sua geração vai ser levado cativo, e eu quero me poupar disso. A gente vai ver isso no capítulo 16, versículo 2, anterior a esse texto que nós lemos. Capítulo 16, versículo 2. Deus disse: você nem toma mulher nesse caso dessa geração. E Deus disse por quê? Porque Deus ia trazer juízo para aquela nação. Deus ia trazer juízo. E aquilo que era ruim para Jeremias, Deus estava poupando ele de uma dor maior. Porque não há dor maior do que uma mãe ver um filho ser levado cativo, ver um filho, uma filha ser estuprada, como aconteceu e como acontecia naquela época. Era assim que, quando uma nação invadia outra, ninguém tinha pena de nada, não. As mulheres eram rasgadas, eram rasgadas do meio. Assim eram as coisas. E Deus disse: você não casa nessa terra. E Deus disse por quê? Se você ler o capítulo 16, versículo 2, Deus vai explicar a Jeremias por quê
eu não queria que ele casasse, porque Deus queria poupar ele. Isso aí também vemos o cuidado de Deus, que às vezes nem sempre fazemos a nossa vontade, às vezes temos vontade de fazer alguma coisa, e o chamado de Deus é maior do que aquilo que a gente pensa. Amém? Aquilo que Deus quer para a gente, às vezes, é maior do que o que a gente pensa. E quando a gente se deixa moldar pela vontade de Deus, fica mais fácil para a gente obedecer e a gente entender. Então, resumindo, Deus queria que Jeremias entendesse que o melhor para ele não sentir dores, para ele não sentir apego à família, para ele não sentir-se mais rasgado do que ele era pela sua nação, Deus disse: você fique do jeito que você está. Eu estou lhe poupando numa dor maior. E Jeremias traz a mensagem, ele vai recebendo do Senhor a mensagem, e a gente vai ver que ele profetizava e foi rejeitado, a sua mensagem não foi aceita, nem pela família, nem por ninguém. Ele parece que pregou 40 anos ao Elo. Ninguém estava nele, porque fizeram tudo o contrário. Porque Deus dizia: se o povo se arrepender, se o povo se obedecer, se o povo se humilhar, eu pouparei essa nação. Mas Jeremias pregou durante 40 anos e nada aconteceu. O resultado é que Deus cumpriu tudo aquilo que Deus disse que ia fazer. Deus levou cativo Judá, Deus levou cativo N pessoas lá para a Babilônia. Deus permitiu que o castigo viesse para que o povo entendesse e temesse ao Senhor. Mas nós vamos trazer, voltando para o texto, né? A gente vê que lição nós aprendemos desse texto. Então, em primeiro lugar, literalmente Deus estava tratando com o povo de Israel, que Deus estava dizendo aqui para Jeremias o seguinte: que mesmo que Deus trouxesse um castigo, mesmo que Deus trouxesse tudo que tinha que acontecer, Deus ainda podia fazer outra coisa. Deus podia mudar a situação dentro do projeto dele, porque o projeto que Deus tinha na vida de Israel, e tem até hoje, não muda. Ainda que ele fosse lá para o cativeiro, ainda que ele fosse lá para onde foram, mas a promessa de Deus continuaria firme. E Deus podia mudar a situação, porque é dentro do querer dele. Já não era mais pela religiosidade, já não era mais pela a questão sacerdotal, já não era mais por causa das tradições judaicas, mas era dentro do projeto de Deus. E esse texto fala disso. E Deus disse assim: você levante-se e desce. A gente trazendo esse trocadilho de palavras, quando Deus dá uma ordem para a gente se levantar, é porque a gente está sentado, não está deitado, né? Figurativamente, a gente tem que ver assim: eu me levanto e observo a situação como é que está, né? Eu me levanto, se eu me levanto, eu observo como é que está a situação. Então, a ordem para Jeremias foi que ele observasse figurativamente a situação. Mas ele também tinha que descer. Você se levanta, observe, contemple, veja como é que está. Mas a mesma parece que ele tinha que descer. E quando se trata de descer, trata-se de, quando a Bíblia fala em descer, quando a Bíblia fala de humilhar. E a Bíblia diz: humilhai-vos, por debaixo da potente mão de Deus,
para que ao seu tempo ele vos exalte. Então a mesma palavra diz para ele se levantar, diz para ele também descer. Então desça. Não sei até que ponto a gente pode receber essa palavra, mas a palavra que veio para Jeremias foi para ele descer, e ele obedeceu, e Deus, e é quando a gente obedece que alguma coisa acontece. Amém? Jeremias precisava descer. Jeremias primeiro precisava observar o ambiente, precisava descer para ouvir Deus falar. 3 coisas. Então, a gente, figurativamente, a gente pode entender o seguinte: pelo menos 3 lições. Glória a Deus. Três lições que a gente pode entender. O vaso na mão do oleiro. Jeremias desceu, ele desceu à casa do oleiro, ele estava fazendo, ele foi lá na casa do oleiro, Deus não deu endereço, mas sem dúvida, uma pessoa que, nesse tempo aqui, seu oleiro era um artesão, né? Era um artesão. Era uma pessoa muito prestigiada na comunidade, porque ele fazia vaso, fazia jarro, era muito utilizado naquele tempo. Hoje, nem tanto, né? Mas, se você for ali em Tracunhaém, tem os artesanatos que faz cada coisa que você fica admirado. E faz exatamente como esse camarada fazia. Hoje tem a energia elétrica, naquele tempo ela não perde mesmo. Então, se a gente for olhar preparo disso, tudo isso aqui, então o Jeremias desceu, foi lá na casa do oleiro, aí ele observou que quando o oleiro está moldando o vaso, rodando a roda, né, para fazer o vaso quebrou. E o segredo estava aí nesse negócio. Versículo 3. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou da mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu Deus pode fazer. Aí foi quando isso aconteceu que a palavra do Senhor veio. Quando eu disse o que significava. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ou casa de Israel. Você viu que eu falei que literalmente esse texto falava da nação de Israel. Que Deus estava dizendo que ia quebrar eles, que ia deixar eles ser cativos, mas no final Deus ia restaurar eles. Mas figurativamente, a gente vai ver que o vaso na mão do oleiro, primeiro ele foi o que aconteceu. O oleiro estava fazendo, o vaso quebrou. Então a gente vai ver que, em primeiro lugar, o vaso foi consertado. O barro não é uma coisa muito dura, não. É algo frágil. O barro é frágil, o barro, ele em si, é quase inútil. Você pega um monte de pó aqui, não serve para nada. Mas depois de amassar, depois de moldar, depois de pisar, depois de preparar, ele serve para alguma coisa. É assim? Então, todos nós, trazendo isso como figura, todos nós somos vasos. Amém? A palavra de Deus diz que somos pó e ao pó voltaremos. E o grande segredo da vida do cristão é estar nas mãos do oleiro. Amém? Esse barro que é imprestável à primeira vista, esse barro que não tem nenhum valor, é poeira, é pó, se cair na mão do oleiro, de quem entende de arte, de quem entende fazer alguma coisa,
pode ser muito útil. Amém? E nós somos vasos. Então, o barro na mão do oleiro, ele tem algum valor. Amém? O barro na mão do oleiro tem algum valor. E tem valor, mas ele precisa, a gente vai ver que ele quebrou. Então, na mão do oleiro, ainda que ele se quebre, mas pode ser consertado. Por outro lado, eu vejo o seguinte: quando eu vejo esse vaso na mão do oleiro, o oleiro trabalhando, eu sei, aquilo diz que era que ele estava preparando, mas quando o vaso quebrou, a gente vai ver que automaticamente o oleiro teve outra ideia e já não vai fazer um vaso do mesmo jeito que estava fazendo. Ele preparou outro. Então, o vaso aqui pode também significar eu e você. Todos nós, com nossas fragilidades, que possamos reconhecer a nossa incapacidade. Mas se você tiver que se quebrar, amém? Que você se quebre da mão do oleiro. Amém? O mundo pode te quebrar, o mundo pode te amassar, o mundo pode te arrebentar e pode te levar para muitos lugares. Mas se você se quebrar na mão do oleiro, tem outra utilidade. Amém? Se você tiver que se quebrar, se você tiver que ser amassado, que você seja amassado na mão do oleiro. Essa é a primeira lição. Porque o vaso na mão do oleiro, ele pode ser consertado. Glória a Deus por isso. E Jeremias continua observando. Porque, por outro lado, a gente vai ver que quando o barro se quebra na mão do oleiro, ele se submete. Ele se humilha. Ele se submete à vontade do oleiro. Glória a Deus. Isso também demanda submissão. Isso também demanda arrependimento. Glória a Deus. Figurativamente falando. Tomados que a gente possa se quebrar na mão do oleiro. Então, em segundo lugar, a gente vai ver que quando o vaso está na mão do oleiro, ele é transformado. Amém? Ele é transformado. E a Bíblia diz que nós somos vasos frágeis. E a Bíblia manda a gente ser transformado dia após dia. A gente vai ver no livro de Romanos, capítulo 12, né? Que diz que a gente devia, uma vez vaso na mão do Senhor, a gente devia a transformação da nossa mente. Eles não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o vaso na mão do oleiro, ele é transformado. Amém? E depois de transformado, depois de montado, de amassado, de montado, ele passa a ser vaso útil para Deus. E em terceiro lugar, a gente vai ver que glória a Deus, quando esse vaso é amassado, quando esse vaso é transformado, ele passa a ser útil à vontade do oleiro. Amém? A gente vai ver aqui que Deus diz para Jeremias: não poderei eu fazer de vós
como fez em Soleiro ou casa de Israel? Será que Deus não pode fazer de você como fez a esse vaso, individualmente falando, trazendo para nós figurativamente? Há alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? Glória a Deus. Glória a Deus. Há alguma coisa que Deus não possa fazer? A Bíblia diz que Ele, quando Ele se responsabiliza por nós, Ele fará tudo que lhe apraz, tudo que estiver dentro da sua vontade. Glória a Deus. Então que possamos nessa noite, assim como esse oleiro, possamos nos entregar na mão do Senhor. Amém? Que a nossa vida seja uma vida de entrega. Aqui eu vejo esse texto como figura o barro frágil, o barro imprestável, mas o oleiro sabe fazer alguma coisa. E mesmo que se quebrando, que se quebre da mão do Senhor. Que possamos quebrar, nos humilhar diante do Senhor. Porque deixando com Ele fará de nós o que Ele apraz. E se quebrar na mão do Senhor, é fazer tal qual Maria fez. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu obedeço. Amém? Foi isso que Maria fez. Aqui está o servo. Cumpra-se em mim como você quiser. Esse vaso transformado, e a Bíblia vai dizer que esse vaso transformado, ele pode ser cheio da presença de Deus. Esse vaso transformado, ele pode ser cheio do Espírito Santo. Esse vaso transformado, ele pode ser canal de bênção para abençoar outras pessoas. Esse vaso transformado pode servir de exemplo para outras pessoas. Glória a Deus por isso. Então que possamos, amados, que possamos tirar disso lição. O oleiro aqui simboliza Deus. É uma figura do próprio Deus. Amém? O oleiro aqui, em sentido figurado, é o próprio Deus. Literalmente é o oleiro mesmo. Jeremias foi lá na casa do oleiro mesmo. Tudo isso foi real. Mas figurativamente, esse oleiro é uma figura do próprio Deus. E esse vaso somos nós. É eu e você. Amém? Literalmente eu estava falando da casa de Israel, mas figurativamente sou eu e você. Glória a Deus por isso. Porque também nós temos um espaço no projeto de Deus. Então possamos, uma vez quebrado, uma vez, glória a Deus, uma vez modificado, uma vez transformado, Deus deseja de nós nos tornar vasos de honra. Glória a Deus. O projeto de Deus é transformar esse vaso em vaso de honra. Então que nessa noite você possa pensar nisso. Deixa Deus cuidar de tudo. Amém? Deixa Deus cuidar desse vaso. Se quebra na mão dele, não se preocupa não. Se preocupa não, se quebra na mão dele. Se humilhe na presença dele. Deixa ele tratar com você. É assim que a Bíblia ensina. E uma vez você tendo essa habilidade, Deus diz para você: eu posso fazer com você coisas maiores, coisas melhores. Deus pode fazer de você um vaso cheio do seu espírito para modificar a sua geração.
Porque vivemos um tempo de muita dificuldade, assim como Jeremias viveu. E só sobrevive quem for cheio do Espírito. E esse Espírito, ele habita em vaso de barro. Amém? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Como diz Paulo, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, que possamos tirar algumas lições desse texto. Primeiro, que o vaso foi quebrado, ele foi, glória a Deus, na mão do oleiro ele foi consertado, ele foi transformado e ele foi preenchido. Amém? Deus é aquele Deus que não nos deixa vazio. Ele sempre, uma vez transformado, ele faz dele o que ele quiser. Amém? Então, Jeremias passou por essa experiência. Deus fez Jeremias um vaso para aquilo que lhe for útil. Então, uma vez transformado na casa de Deus, você pode ser útil para qualquer coisa dentro do projeto de Deus. Eu não sei qual a sua habilidade, eu não sei qual o seu talento, eu não sei. Mas outro dia eu pregava e eu dizia que a igreja de Deus, ela não tem representante humano aqui na terra. Um representante de Deus aqui na terra é o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou e enviarei o Espírito Santo de verdade, que estará convosco e vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho falado. Então, o representante dessa igreja é Jesus, é o Espírito Santo. Agora, esse Espírito Santo, ele capacita vasos, ele capacita pessoas para determinados ministérios. E a gente vai ver isso no livro de Éfeso, né? Que Deus, o Espírito Santo, ele prepara para pastores, para evangelistas, para doutores, para N funções na igreja. Mas isso demanda de vasos transformados, de vasos cheios do Espírito Santo. Então, que dentro da igreja, que dentro desse projeto de Deus, você possa ser um vaso de bênçãos. Amém? E quem sabe Deus queira usar você aqui, nessa igreja. Quem sabe Deus queira usar você nessa cidade. Quem sabe Deus queira usar você nesse país. Porque o Brasil ainda precisa de pregadores. O mundo ainda precisa de pregadores. O mundo está carente de pessoas que demandem e falem a verdade. Um dos maiores pregadores que existiu no meu tempo foi um cidadão chamado Billy Graham. Pregou muito, ganhou muitas almas para Jesus. Mas o tempo dele passou e pode ser o seu. Amém? Você que é jovem, você que está aqui, Deus pode te usar. Porque é o Espírito Santo que capacita esse vaso. Uma vez um vaso cheio, um vaso transformado, deixa o oleiro trabalhar nele, deixa o oleiro cuidar dele, fazer como ele quiser, e Deus pode te encher para grandes finalidades neste lugar. Amém? Porque a finalidade de você ser crente, não é só para estar aqui sentado, não. Quem sabe Deus queira te usar nessa cidade, quem sabe Deus queira te usar em outros lugares. Amém? Não deixa tudo da mão do oleiro, suas preocupações, suas ocupações. Faça a sua parte, que sua parte é se deixar moldar. E o oleiro sabe fazer. Amém? E que Deus possa nos encher cada dia mais, porque Ele é quem capacita.
E quem sabe Deus queira te usar nessa noite. Quem sabe Deus queira te usar nessa igreja. Quem sabe Deus queira te usar no seu trabalho. Quem sabe Deus queira te usar. E uma vez Ele te usando, faça o melhor para Ele. Amém? Amém. Uma vez Deus te usando, faça o melhor. Porque tudo que é de Deus é perfeito. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em você, Ele há de completar até o dia de Cristo. Esse vaso nunca pode estar vazio, porque a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Amém? Esse vaso transformado nunca pode ficar vazio. Ele tem que permanecer cheio para a glória de Deus. Então pense nisso nessa noite. Deus abençoe. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Eu preciso, Senhor, dela todo dia. Eu preciso que o Senhor enche esse vaso. Eu preciso que o Senhor cuide desse vaso. Porque só tem valor nas tuas mãos, Senhor. Sozinho, as minhas próprias vontades, é muito difícil. Mas o Senhor pode fazer todas as coisas. E aqui, Senhor, teu povo que precisa, Senhor, da tua palavra, do teu cuidado, Senhor. Que se tivermos que nos quebrar, que seja na tua mão, Senhor, e não lá fora. Porque nas tuas mãos, mesmo quebrado, o Senhor conserta. Pai querido, usa, Senhor Deus, e uma vez consertado, enche de sabedoria, enche de graça, enche de amor, de entendimento, Senhor, da tua palavra. Usa como o Senhor quer usar, faz como o Senhor quer fazer na nossa vida. É assim que eu te oro nessa noite e te agradeço em nome de Jesus.